Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo Lucas, Lucas 5, versículo 16. Poucas pessoas adoraram igual o Guilherme aqui hoje, irmãos. Esse adorou, tá? Amém, viu? Ainda glorifica ainda. Louvado seja o Senhor. Bonito é pouco. Lucas 5,16. Lucas 5,16. Amém? Diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos ler de novo? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, como é bom aprender com o Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo ministre em nossos corações. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Pai, nós dependemos do teu Espírito Santo para ouvir essa palavra, para ministrar essa palavra, para receber a tua palavra, para que ela seja alimento. Pai, nos conduza, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Queridos, nós precisamos aprender muito com Jesus. Eu quero pegar aqui, quero falar um pouco hoje desses momentos que o Senhor Jesus tirava para ficar sós. Eu quero falar sobre a solitude de Jesus. Tá? E, pastor, o que é solitude? Solitude é a glória em estar sozinho. Isso implica em querer estar, em aproveitar esses momentos únicos consigo mesmo. Essa é uma definição segundo o Google e eu gostei muito. Então, a glória de estar sozinho. Eu sei que Jesus, na realidade, não estava sozinho. Jesus não estava sozinho quando ele se retirava. Mas, humanamente falando, sim. E eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito disso. Imagina esse texto. Alisson, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Newton, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Nós precisamos colocar aqui as nossas vidas, os nossos nomes. Nós precisamos pensar esse lugar. Nós hoje estivemos em muitos lugares, fizemos muitas coisas, mas poucos de nós realmente nos retiramos para ficar a só com o nosso Deus. Obrigado, Zé. Queridos, nós precisamos aprender a ter tempo de qualidade com o Senhor. Nós precisamos entender o que é um momento precioso na presença do Senhor. A palavra diz que um dia na presença do Senhor vale mais que 1000 outros fora dele. Querido, esse momento aqui ele é preciosíssimo. E a gente precisa saber pensar esse lugar. Preste muita atenção. Solitude é diferente de solidão. Solitude é diferente de um lugar de escuridão. Solitude é um lugar diferente de um quarto fechado em depressão. Esse quarto fechado sozinho, de vultos, de medos, de vazios, ele é perigoso. É caminho de morte. Nós precisamos pensar o que realmente é
estarmos a sós. A gente precisa aprender a estar a só com nós mesmos. Queridos, nós precisamos pensar a nossa vida. E muitas das vezes é perigoso quando nós estamos a só com nós mesmos. Nós nos revelamos muito quem nós somos quando estamos só. O que nos domina quando nós estamos no lugar a só? O que nós fazemos? O que passa a nossa mente? É um lugar que precisamos saber estar. Então, solitude, a glória de estar sozinho, isso implica em querer estar e aproveitar esses momentos únicos consigo mesma. Quer dizer, é preciso saber fazer desse tempo um tempo rico, um tempo proveitoso. E a vida é transitória. E eu queria fazer menção como um aprendizado. Como é a vida de um idoso? A vida do idoso, muitas das vezes, é um lugar de solidão. É um lugar dela com ela mesma. Quando estamos mais velhos, a nossa velocidade diminui, a nossa força diminui, e muitas das vezes, se nós não soubermos construir esse lugar, eu comigo, eu com Deus, isso pode se tornar um lugar muito perigoso. Isso pode se tornar um lugar muito vazio. A gente precisa pensar, queridos, o que nós vamos construir. Solidão, mais solidão, é um perigo. Quando nós temos uma rotina, uma atividade e depois um momento a sós. Isso é importante. Tem pessoas que roubam as nossas energias. Tem pessoas que tiram a nossa paz. E a gente precisa um pouco de solitude para nos reconstruirmos, para nos reorganizarmos, até para que a gente consiga verdadeiramente ser quem nós somos, com quem precisa nós sermos. Porque quando nós somos sugados, as nossas energias são exauridas, a gente acaba tendo reações, atitudes, que acaba que não glorificam a Deus. Primeiro, porque a gente não está bem conosco mesmo. E segundo, que é o mais importante, temos pouco do Senhor em nós, conversamos pouco com Deus, recebemos pouco dele e alimentamos pouco dele. E a nossa boca vai falar, vai fluir de nós aquilo que o nosso coração está cheio. Então eu preciso desse lugar. E o texto diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. Jesus não se trancava, não se fechava, ele ia para lugar que ele tinha liberdade de estar na presença do Senhor. E quando ele estava nesse lugar, ele tinha com quem conversar, ele tinha quem o ouvisse. É sempre importante ter quem nos ouça. É sempre importante ter convicção que alguém está nos ouvindo, que alguém nos importa conosco. Então Jesus é esse modelo, Jesus é esse exemplo. Vamos em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Queridos, eu posso aplicar esse texto para Eva? Claro. Esse homem precisa de uma mulher idônea? Claro. Mas a verdade é que esse homem sozinho, ele é vulnerável.
esse ser humano sozinho é vulnerável, é limitado. E a gente precisa olhar para tanta riqueza, tanto detalhe que nós temos na palavra, para tomar muito cuidado com esse lugar de estar só. Queridos, a solitude, com muitas reservas, com maturidade, com momentos que você sai de uma multidão, momentos que você sai de uma comunhão, para esse momento de reflexão, esse momento de você com você, esse momento que você processa coisas que você ouviu, esse momento que você leva coisas ao Senhor, que nós conversamos com Deus. Ele é vida. Ele é vida. Jesus precisava disso e eu e você precisamos disso. Nós precisamos criar condições de relacionamento. Quem lembra daquele filme aí, Quarto de Guerra? É um momento de solitude, é um momento da pessoa com ela, com Deus. A vida do cristão, queridos, ela não é de solidão. O projeto de Deus nunca foi solidão para o homem, desde o início da criação. Esse homem não deve ficar a sós. Esse homem precisa de companhia. Nós estamos limitados, corremos riscos numa caminhada sozinho. Quando olhamos para a Escritura, né, é melhor ser dois do que um, porque se um cair, quem o levantará? Nós precisamos pensar nisso. Somos dependentes de alguém. Nós somos dependentes de semelhantes. Olha o que está no texto, ainda Gênesis 2,18. Não é bom que esse homem esteja só. Farei-lhe uma auxiliadora, alguém que lhe seja semelhante. Nós precisamos de pessoas que sejam semelhantes a nós. O que é ser semelhantes? Eu preciso de pessoas que compactuam, que cresçam, que sirva para que a gente converse, para que a gente se exponha, para que a gente fale, para que a gente escute, para que a gente construa, para que a gente seja direcionado ou até mesmo reprovado para um direcionamento. Nós precisamos pensar nisso. Vamos em Romanos. Romanos 8. Romanos 8, 16 e 17. Diz assim o apóstolo Paulo: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também Ele seja em nós glorificado. Precisamos de um relacionamento com alguém semelhante. E essa semelhança é alguém que me seja espiritual. Eu preciso da pessoa do Espírito Santo, porque o meu espírito relaciona com o Espírito de Deus. Então eu preciso crescer, eu preciso aprender, porque o próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito muitas verdades, muitas riquezas, coisas profundas, a saber, somos filhos de Deus. Isso não é uma mera condição sanguínea, é algo que o Espírito Santo ministra em nós, é algo que vem de uma maneira espiritual para nós. Queridos, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador quando nós nascemos de novo. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus na sua criação. Eu e você nos tornamos semelhante a Deus
quando nós recebemos o Salvador. Então nós somos esse ser imbuído, esse ser que tem um espírito que precisa se relacionar com alguém espiritual. E esse alguém é o Espírito Santo. E quando eu e você saímos de um momento turbulento, um momento agitado, um momento de correria, nós precisamos saber ter o nosso momento de solitude, mas um momento de uma caminhada, de uma reflexão no Espírito. Queridos, quando nós estamos a só, a gente reflete muita coisa. Eu fui a trabalho há uns 4, 5 anos atrás na Argentina, fiquei lá 15 dias. 15 dias. Quando terminou a primeira semana que eu fiquei lá, não entendi. Não, foram 15 dias. 15 ou 16, não vai ser mais do que isso não. Quando eu terminei, não, foi mais, porque foi umas 3 semanas. É isso mesmo. Quando eu terminei a primeira semana que eu estava lá, eu entrei para o banheiro no hotel. Me deu uma crise de choro. E eu chorava pela condição de estar sozinho. E ali eu amo ouvir Jesus Adrian Romero, que é um cantor acho que uruguaio, e ali eu ouvia aquilo, e chorava e ouvia, e esse momento que nós estamos a sós, saudade de casa, saudade de ter alguém que eu pudesse conversar, que eu pudesse, alguém que fosse semelhante a mim. Saudade da família, mas alguém que fosse semelhante a mim. Queridos, eu não consigo imaginar umas férias sem Jesus, uma férias sem Deus. E lá eu visitei várias igrejas, eu tenho pessoas que eu converso com elas, até hoje que eu fiz amizade com elas lá na igreja delas na Argentina. E isso é muito gostoso, porque nós vamos passar a eternidade no céu. E uma vida cristã se dá com relacionamento profundo. Nós temos necessidade de um relacionamento mais profundo. Irmãos, o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre nós é algo maravilhoso. E esse Espírito Santo, é Ele quem vem, quem testifica que nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós somos família. Não é uma questão de herdar alguma coisa, mas é aquilo que nós somos, aquilo que nós nos tornamos no Senhor. Então eu preciso saber que pelo Espírito Santo eu tenho convicção que eu sou filho de Deus. Então se eu estou sozinho, eu não estou vulnerável a pecar. Eu não tenho um alvará para eu viver pecado. Não, estou sozinho na Argentina, ninguém me vê, ninguém me conhece, eu sou pastor, vou tirar umas férias de Deus. Vou viver, vou fazer um monte de coisa que eu não faço, daí está tudo bem, ninguém vai ver. Não funciona assim. Aquilo que eu sou filho de Deus em qualquer lugar. Nós precisamos pensar esse lugar, queridos. Nós precisamos saber estar na presença do Senhor. A Bíblia fala, eu preciso buscar o Senhor enquanto eu posso achar. Eu preciso invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Eu preciso aprender a construir esse relacionamento. É agora. Como isso? Tão bom pregar de mão livre, irmãos.
Mas como nós precisamos, queridos, saber viver esse lugar, saber estar nesse lugar. Somos dependentes de alguém semelhante, alguém que seja igual a nós. Vamos em Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Diz assim o texto: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Lá estava ele só. Queridos, Jesus não estava como Elias, escondendo em cavernas. Jesus parava para refletir, para crescer, para alimentar. Nós precisamos entender isso, ou seja, pós-multidão, pós aquelas pessoas, há uma necessidade de reflexão, há uma necessidade de renovar as nossas forças. Queridos, multidões sugam nossas energias. Se nós estamos vivendo uma vida espiritual, nós precisamos tomar cuidado com o nosso equilíbrio espiritual. É preciso ser renovado, é preciso ser cheio. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Uma vez que eu estou exaurido, eu preciso renovar as minhas forças. Se o celular descarrega a bateria, eu preciso colocar a tomada para recarregar. Não se carrega um celular sendo que ele está carregado. Então, pós-multidão, Jesus se retirava. Queridos, isso é tão clássico. Eu peguei alguns versículos. Como nós precisamos, nós já vimos Lucas 5,16, vimos agora Mateus 14, 23, que os momentos a só de Jesus era pós-momentos de muito trabalho, de muita intensidade, momentos de um relacionamento com Deus, momento que ele se retirava numa solitude a buscar a presença do Senhor. Não é um momento de isolamento, não é um momento de depressão, não é um momento em si de um esvaziamento. É a certeza, é a convicção, eu preciso cuidar desse ser espiritual que eu sou. É um processo, é algo que precisa ser retroalimentado. Vamos em João, Evangelho de João 6. João 6,15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Esse texto mostra algo aqui impressionante, algo que a gente precisa realmente pensar. O que o texto está dizendo? Jesus já tinha feito, vamos falar, o seu tempo a sós com Deus, o seu tempo com Deus. Ele já estava numa condição ali de uma tranquilidade com Deus. E ali ele sabe que as pessoas que o seguiam, a multidão que o apertava, queria fazer dele rei à força, porque eles não entendiam que o reino de Jesus não era desse mundo. Jesus não veio ser rei de Israel. Jesus não veio ser um libertador humano. Jesus não veio ser um homem especial em si. Jesus veio sendo homem
morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos salvação. Então, uma vez que nós nos achegamos a Jesus, fora do propósito, fora daquilo que o Senhor tem para nós, queridos, Ele vai, de uma certa forma, entenda esse termo, Ele vai se retirar. Quando nós nos achegamos a Deus com outros interesses, Ele vai se retirar. Nós precisamos saber chegar a Deus. Toda vez que a nossa proposta é diferente daquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus quer fazer, Ele se afasta. Nós precisamos pensar essa construção desse relacionamento. Por que isso, pastor? Porque quando nós saímos desse momento de trabalho, de evangelismo, de pregação, de vida de igreja, de trabalho espiritual, nós precisamos saber achegar na presença dEle. Nós sabemos quem Ele é, nós sabemos que Ele é Deus, nós sabemos que Ele pode. Porque toda vez que eu chego a Ele para querer que Ele faça algo que Ele não vai fazer, é como se eu estivesse colocando à prova. E quando a gente vai lá em 1 Coríntios 10, há 5 verdades que impedem o homem de entrar numa Canaã espiritual. Uma delas é colocar o Senhor à prova. O que é isso, pastor? É pedir algo a Deus que não faz parte do projeto dele para nós. É algo que não faz sentido. Vou te dar um exemplo bem bobo. Senhor, eu quero um carro. Filho, você tem carteira? Não. Então ele não vai te dar carro, porque ele não quebra princípios. A gente precisa pensar esse Deus que espera que nós nos acheguemos a Ele. Mas eu preciso saber me achegar em Deus. Nós precisamos saber chegar em Deus. Jesus tinha uma vida de entrega, de rendição, toda vez constantemente, ele se achegava a Deus. Ele ia até Deus. Como nós precisamos saber construir isso? A solitude é para quem tem maturidade, convicção. Quem nunca está só. Eu me retiro porque eu sei que eu nunca estou só. Parece estranho, mas Jesus sabia, Jesus tinha convicção que quando se retirava, ele entrava na presença do Senhor muito mais. Vamos em João 8, 29? Olha a afirmação de Jesus. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Queridos, a caminhada do cristão, a caminhada do servo do Senhor é fazer o que lhe agrada. Eu não estou dizendo quando nós saímos de uma festa, nós entramos na presença do Senhor porque as pessoas sugam a nossa energia. Eu não disse isso aqui. Quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós guerreamos espiritualmente, nós sabemos a necessidade de entrar muito mais na presença dEle. Eu vou te dar um exemplo muito claro para você entender o que eu estou dizendo. Eu não tinha muito hábito de beber muita água.
Eu nunca fui de beber muita água. Eu bebo água quase que por obrigação. Mas o Alisson do mês passado andou 100 quilômetros. O Alisson desse mês já andou 48 quilômetros. O que aconteceu com o meu corpo? Gerou sede. Então, quando nós fazemos o que precisa ser feito, quando nós vivemos realidades espirituais, quando nós gastamos uma energia espiritual, eu entendo que eu preciso renovar ela. Quando nós não gastamos a energia, quando nós não sabemos o que devemos fazer, porque é preciso fazer uma atividade física, é preciso cuidar de si. Mas eu estou fazendo um paralelo com a verdade espiritual. Eu sei que eu preciso pregar a palavra, eu sei que eu preciso falar do Senhor, eu sei que eu preciso testificar do amor do Senhor, eu sei que eu preciso ser Cristo nessa terra, mas quando eu não sou, eu não percebo a necessidade de eu crescer. Quando eu percebo a necessidade de me aproximar mais de Deus, quando eu vou levar uma mensagem, quando eu vou falar às pessoas do amor do Senhor e eu vejo que me falta alguma coisa. Há algo em mim que eu preciso de mais conhecimento, porque a minha entrega, eu preciso melhorar a minha qualidade. Estão me entendendo? Estão caminhando comigo? Eu só posso dar, é um princípio, eu só posso dar o que eu tenho. Eu sei que o Espírito Santo nos usa, é Ele que vai extrair de nós o melhor perfume, o melhor sal, a melhor verdade. Mas se eu não tenho, Ele não tem o que tirar. A gente precisa pensar, querido, essa condição, porque quando eu faço uma atividade física, ela gera sede. E por que nós não temos sede de entrar nesse lugar com o Senhor, de orar? Porque a gente, na realidade, não tem levado o amor do Senhor. Nós não temos tido dificuldade. Você vai pregar para alguém, aí chega alguém lá, uma pessoa de uma outra denominação, uma seita, e aí você entra em dificuldade, e aí você fala assim, puxa vida, como eu precisava ter mais conhecimento da palavra. Timóteo, né? Como eu preciso manusear bem a palavra. Aí eu falo assim, Senhor, eu preciso aprender mais de Ti. Mas quando eu não exercito, não me gera sede. Queridos, nós precisamos saber entrar na presença do Senhor, ter tempo com o Senhor, falar com o Senhor. Você não tem sede, porque a gente entrega pouco. E o que o texto está dizendo aqui, 8:29, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que agrada a Ele. Eu faço sempre o que agrada ao Senhor. Então, quando eu faço o que agrada ao Senhor, eu nunca estou só. Jesus nunca foi para um lugar a só. Jesus sabia que o Senhor era com ele. O texto é bem claro, e aquele que me enviou está comigo. Ele está comigo. Ainda João 16:32. E eu caminho para encerrar. João 16:32. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Perdão. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um à sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Querido, Jesus tem convicção que o Pai nunca o abandonaria, nunca o deixaria sozinho. Olha, vocês podem até me abandonar,
Pedro, Tiago, João, vocês podem me abandonar, mas eu sei, meu Pai não me deixará só. Queridos, nós precisamos entender, porque isso aqui fala desse lugar que não é uma solidão, esse lugar que é um crescimento, esse lugar que é um lugar profundo, esse lugar que é um lugar que é remédio, que é cura para a nossa vida, que é restauração para a nossa vida. Mas eu não entro nesse lugar, porque eu não percebo a necessidade de estar nesse lugar. Eu não entro nesse lugar, porque eu não queimo as minhas energias, eu não gasto a minha energia. O meu organismo não percebe a necessidade. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos. Preste atenção, eu vou ler de novo. Eis que vem a hora, e já chegou, e eis que vocês serão dispersos. Jesus estava dizendo, olha, ei discípulos, presta atenção, eu, Jesus, se vocês me deixarem, eu sei que eu estou com o Pai. Agora presta atenção, fiquem atentos, porque vai chegar uma hora que vocês vão estar sozinhos. E vocês precisam ter convicção que Deus é com vocês. Deus é conosco. Não estamos só. Não estamos só. Queridos, o Senhor está conosco. Ele é o nosso rochedo. Ele é o nosso escudo. Ele é salvação para todo aquele que nele busca. Nele nós encontramos todo favor, tudo o que precisamos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, como nós precisamos de ti. Pai, nós precisamos de convicção de quem nós somos no Senhor. Pai, nós precisamos entender essa necessidade de renovar as nossas forças no Senhor, de buscar no Teu Espírito Santo, Pai, o renovo, a graça. Pai, nos dê sustento, Pai, nos dê direção, abra a nossa visão para esse mundo espiritual. Pai, não deixe que nós sejamos obesos espirituais, que acumulamos gorduras, Pai, que nos impede de caminhar, nos impede de servir, nos impede de ser útil. Pai, nos dê palavras de sabedoria. Pai, nos dê palavras de vida eterna. Pai, que a graça do Senhor, que é sobre todo entendimento, guarde a nossa alma, guarde a nossa vida. Pai, que nós possamos ser na vida dos nossos irmãos atalaias. Pai, que sejamos, ó Deus, no mundo lá fora, com as pessoas que estão à nossa volta, que são o nosso próximo, luz. Pai, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.